Nós já fizemos algumas alterações no modelo e agora nós vamos analisar aqui essa view que está sendo renderizada. Então, primeiro, é importante lembrar aqui de onde que ela vem, de onde que ela começa. Então, a gente tem a view, a gente tem o modelo curso, onde tem os dados e está linkado, né, a partir dessa classe lá na tabela do meu banco de dados, é que a gente já fez algumas alterações. E aí, a gente tem um controller de curso, e que nesse controller eu tenho várias actions, várias funções que renderiza a view. Então, a view só acontece porque foi chamado esse action index aqui. Lembrando aqui que eu cliquei aqui em curso, então ele chamou o controlador curso e por padrão ali ele já chama o index. Ele chamou o controlador curso na action index. Então, o que tem dentro desse controlador e dentro dessa action? Então, eu estou no controlador curso e na action index. Então, ele cria um curso search, que é o modelo desse curso. Então, vamos só dar uma olhada aqui o que ele é. Ele também é um modelo. E o que ele faz aqui são funções para fazer a busca de cursos, tá bom? Então, ele também vai ter regras, ele vai ter cenários, que seriam situações em que ele poderia se comportar de forma diferente em cenários diferentes. E aqui é que é a principal função, que é o search. Então, eu posso mandar os parâmetros, que vai ser o que a pessoa vai digitar. Ele vai lá procurar esse curso com esse, lá na tabela, né? Aqui tá vendo que ele está criando uma variável chamada query, que é a consulta. Então, ele vai lá na tabela curso e vai procurar com os parâmetros que vão ser enviados. E aqui, esse data provider aqui, é onde ele vai guardar os resultados. A gente pode alterar bastante esse data provider, colocar a paginação, a ordem, né, sem ordem alfabética ou não, e assim por diante. E aqui ele coloca as possibilidades de filtro. Então, voltando lá no meu controlador curso. Então, ele cria um modelo para busca de curso e ele tem o data provider, porque ele está buscando todos os cursos a partir dos parâmetros que estiverem na tela. Quais são esses parâmetros que eu estou falando? É o que a pessoa preencher aqui nesses campos. Quando está vazio, ele faz um find e pega tudo. Se tiver preenchido, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui 3.000, esse 3.000 é enviado como parâmetro e aí ele não está achando nada com esse parâmetro. Se eu apago e dou enter, ele volta para tudo. E aí, com esse data provider aqui, que é a resposta da pesquisa que foi feita, de acordo com os parâmetros que os usuários digitaram, ele renderiza. Então, ele dá um return aqui, ó. O que essa action faz? Ele procura, popula esse data provider com as respostas e renderiza o index. E aí, o cuidado que a gente tem que ter? Para renderizar, eu tenho que ter uma pasta views, lá dentro de views, com o mesmo nome do controlador, aqui em curso. E aqui no render, eu posso chamar qualquer arquivo que esteja lá dentro. No caso aqui, ele chamou index. Não existe uma obrigatoriedade de ter um arquivo com o mesmo nome do controlador, porque eu posso vir aqui e alterar para qualquer outro, tá bom? Mas a gente coloca o mesmo nome para ficar mais fácil a manutenção, lembrar o que a gente está fazendo. Então, a view index corresponde à action index do meu controlador. E aí, então, ele vai pegar e renderizar, né? Mostrar, imprimir lá no navegador esse arquivo index. Só que ele já manda o search model, que ele criou aqui antes, e o data provider. Então, a gente vai ter nesse nome aqui, ó, que eu também posso mudar, todos os dados serão acessíveis a partir desses dois nomes aqui, dessas duas variáveis que são matrizes, né? Com vários dados lá dentro. Então, é importante sempre frisar o uso desse MVC. Então, lá em modelos, tudo que eu precisar trabalhar com modelos, regras de negócio, né, que manipulam dados, vão ficar lá no modelo, tá bom? Até a forma de pesquisa, a ordenação dos resultados fica lá no modelo. Aqui nos controladores é onde vai ter também algumas regras de negócio, dependendo, né, pode ficar no modelo ou aqui no controlador, algumas situações. E aqui que eu vou trabalhar com post, com get, aqui que eu vou escrever de fato códigos PHP,
faço toda a lógica de programação e o resultado eu envio lá para alguma view. E lá na view, o ideal é que você só trabalhe com a apresentação, com HTML. O CSS aqui já está todo pronto, então a gente não precisa preocupar tanto e evitar colocar muito código PHP aqui dentro. Só o básico ali para chamar os widgets, os recursos que a gente precisa para mostrar. Mas a gente não colocar aqui nem consultas ao banco de dados, que ele permite, ele não vai proibir, mas para a manutenção do teu sistema, você deixar tudo sempre muito bem separado, tá bom? Então, lá no curso Controller, ele renderizou a index e mandou essas duas variáveis, né, que serão matrizes. O que a gente vai ter lá, então? Aqui, eu nem preciso ter aquelas variáveis declaradas, eu já consigo usá-las diretamente. E o que tem, então, nesse meu index, nessa view index? Ele já coloca aqui, ó, qual que é o título da página, que vai ser esse daqui. Então, só para a gente visualizar aqui, se eu tirasse o S, salvei, atualizei, tirou o S lá de cursos, tá bom? Mas cursos, no meu caso, é interessante. Ele coloca aqui os breadcrumbs, que são esse aqui, ó, esse recurso aqui, tá vendo? Home e curso. Ele coloca o título, e aí ele começa uma div, que é um elemento HTML, e aí primeiro ele coloca o título, e depois ele cria um botão, que é um link. Então ele não é um botão, ele é um link, que é o create curso. Então, aqui ele definiu as variáveis, e aqui ele vai, de fato, começar a imprimir na tela. Então, ele criou um título lá, H1, que é HTML, onde ele imprimiu o título, que ele já tinha definido aqui. Depois, ele vai criar um link. Então, vocês estão vendo aqui que não está escrevendo um HTML puro. O puro é esse H1, P. Ele usa recursos PHP para imprimir o HTML. Então, aqui ele está falando que está criando um link. E aí, o que é esse link? O nome do botão. Aqui no lugar de colocar create curso em inglês, eu vou colocar aqui novo curso, ok? E aqui ele coloca o nome da action que vai ser executada quando for clicado nesse link. E a action, como é que ele vai saber que action é essa? De onde? Como ele está dentro da pastinha curso, ele já sabe então que o controlador é curso. Então lá no curso controlador, ele chamaria a action create. Então, aquele botão, se a pessoa clicar, vai chamar a Action Create do controlador curso. E aqui é a formatação. Esse BTN Success vai ser uma classe configurada lá nos assets do projeto que faz o formato daquele botãozinho lá. Então, se a gente salva aqui e atualiza lá, vai aparecer lá, novo curso, ok? E aqui olhando, se vocês olharem lá embaixo, tá lá, curso /create. Ele vai chamar a action create do controlador curso. E aí, logo abaixo, a gente tem essa opção aqui que vem comentada, que seria para renderizar um search. Vocês estão vendo aqui do lado de cá que tem um arquivo underline search? O underline é quando eu tenho um tipo de arquivo que pode ser chamado em vários outros. Então, form vai acontecer isso, search pode acontecer isso também. Então, ele não é um arquivo, é como se fosse um pedaço de HTML que vai ser inserido em um outro HTML maior. Então, se eu descomento aqui, ó, ele renderiza esse arquivo search e manda como parâmetro o search model que eu já recebi lá do controlador. Então, esse controlador, voltando aqui no index, ele mandou um search model e eu estou mandando esse search model para uma outra view. Então, essa view renderiza outra view. E aqui, se eu atualizar, voltar lá na tela principal, é isso aqui que ele renderiza. Ele cria um campus de busca. Então, no lugar de usar esta linha como busca, eu poderia usar desta forma. Então, se eu vier aqui e digitar lá quantidade de períodos 2 e pedir para procurar, ele ia tentar procurar quais são os cursos de 2 períodos. Não tem nenhum. Eu posso resetar. Então, isso aqui eu vou usar de acordo com a necessidade do meu cliente, tá bom?
Eu vou deixar comentado porque para desenvolver eu acho mais fácil o outro formato e para a gente explorar esse widget aqui. Então, se eu atualizar aqui, já salvei, atualizei, sumiu e meu item de pesquisa é só isso. E aí a gente vai começar a ver esse widget aqui, que seria um recurso, uma função que já vem pronta aí no i, que é o que a gente vai trabalhar bastante, que é o famoso Grid View, que é essa tabela onde ele mostra todos esses resultados e onde a gente consegue fazer muita coisa nela, né? Muitos recursos que o meu usuário terá acesso vai ser tudo a partir desse Grid View. E é interessante também a gente diminuir ao máximo a quantidade de telas, sempre que possível, para que do mesmo lugar o usuário já consiga fazer diversas coisas, para ele não precisar ficar entrando em uma tela, em outra tela, em outra tela para conseguir fazer alguma coisa. Então vamos dar uma olhada nesse Grid View. Ele recebe o Data Provider, e esse Data Provider é o que foi enviado lá do Search Model, que são os resultados da pesquisa. Ele tem um filtro, que também veio lá do controller, que é o Search Model. E aí tem as colunas. E aí, por padrão, ele já cria uma coluna para cada campo do meu modelo. Então, por exemplo, eu não quero mostrar a carga horária total lá no Grid View. Eu comento a coluna, eu atualizar aqui, já não tem mais a carga horária total. Então, eu consigo manipular isso. Quais colunas que eu quero aparecer. Eu posso excluir ou só comentar. Vocês vão observar aqui que está comentado essa primeira, ó. Se eu descomentar aqui, vamos ver o que aparece. Eu tenho a coluna serial, que vai ser isso daqui, ó. Para cada linha de resultado, ele vai colocando número 1, 2, 3, assim por diante. Em algumas situações é interessante para eu saber quantas linhas de resultado eu tenho. E aí vai depender da interface do teu sistema. Por enquanto aqui eu vou deixar assim. Um outro exemplo, o ID não é interessante para o meu usuário final. Tanto faz se o curso é código 1, 5, 30. Isso é para o funcionamento do sistema. Então eu vou comentar e deixar somente o nome. E aí por diante. E aí vocês vão ver aqui também que na última coluna tem uma coluna de ações, que é View, o Update e o Delete, que é essa classe aqui, ó, Grid Action Column. E por padrão já são aqueles 3 botões. Se eu quero uma tela que não tem opção nenhuma, é só para visualizar, eu tenho aqui o recurso, tá bom? Eu tirei aquela coluna. Mas no caso eu quero que eles tenham, descomento e os recursos estão lá. Conseguimos alterar quais são os botões. De repente eu quero só visualizar ou tirar a opção de excluir. A gente também consegue.